sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos juntos e juntas aqui mais uma vez para mais uma edição do nosso podcast Pretoteca. Eu me chamo Cíntia Martins. Você que já acompanha a gente aqui ao longo dessa trajetória sabe que quem geralmente comanda esse trem aqui comigo é a Milena Teixeira, mas tem direito a férias, né? Chegou o momento dela relaxar um pouquinho enquanto ela está de férias. Hoje eu estou especialmente na companhia da Jordana Araújo, que é nossa colega aqui, né, de profissão e especialista na área de esporte. Já deu para perceber, estamos uniformizadas com camisa que remetem a esse esporte que a gente gosta tanto, né, o futebol. E ela está aqui hoje para ser meu braço direito na ausência de Milena. Seja bem-vinda, Jordana. Muito obrigada, Cíntia. É um prazer, uma honra estar aqui no Pretoteca, né? Essa casa tão maravilhosa, com assuntos, com discussões, né? Propostas de discussões sempre muito boas e positivas, né? E a gente vai falar de Copa do Mundo, né? Então eu estou muito contente de estar aqui. Milena está descansando, então vou procurar cuidar dessa casinha aqui de um jeito muito carinhoso, do jeito que o Pretoteca merece. É isso, já tá cuidando muito bem. Só para vocês entenderem, né, como ela falou, a gente vai falar de futebol, vai falar de Copa do Mundo. A gente tá vestindo uma camisa que a gente gosta muito, que é do Observatório Racial do Futebol. O Marcelo enviou pra gente já tem um tempinho. Ela tem uma versão mais atualizada, ali verde e amarela, para combinar com a Copa do Mundo. A minha é das primeiras, então é uma camisa que a gente veste literalmente, é a camisa do torcedor antirracista. E é isso, vamos que vamos, porque tá chegando aí no dia 20 agora mais uma edição da Copa do Mundo. É a 22ª edição da Copa, mas um pouquinho diferente, né? A gente geralmente se anima ali a cada 4 anos, em junho, julho. Esse ano é em novembro e cai o início da Copa justamente no dia 20 de novembro. E a gente vai receber um cara de peso. Até difícil, né? Pensar em adjetivos para definir quem que é essa pessoa que a gente vai receber aqui hoje. Mas você conhece muito bem. É campeão mundial, marcou gol em todas as Copas, em todos os jogos da Copa de 70. Vamos falar de sem mistério mais, né, Jordana? Sem mistério, até porque o apelido dele remete a algo que mexe com tudo, né? E figura muito o que ele fazia com os zagueiros na época dele. Então, vamos lá, Cíntia. É isso, Jairzinho Furacão, chega mais para falar com a gente. Que honra, que alegria, obrigada. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Jordana. Obrigado a vocês duas por estar me dando essa oportunidade de mostrar ao povo brasileiro o que é a importância pública que existe para nós podermos valorizar cada vez mais essa modalidade mais importante que é jogada no mundo todo, que se chama futebol. Eu fico muito honrado de ser um representante desse esporte mais popular do mundo e a dispor de vocês para tentar responder as perguntas que eu tenho certeza que vocês estão ansiosas para perguntar. É isso, a gente, o nosso público, a gente que está muito honrada de conseguir receber você aqui. Faz parte da minha memória afetiva, eu não estive, né, não existia ainda quando o Brasil conquistou o tricampeonato em 1970, mas meu pai, meus tios, minha mãe, minhas tias, todo mundo só falava dessa seleção de 70 que conquistou aquele tricampeonato. Esse ano faz 20 anos que a gente não ganha um título, né, embora ainda sejamos a seleção mais vencedora da história. Mas conta pra gente, Jairzinho, o que que passa na cabeça cada vez que chega uma Copa do Mundo, né? Como eu disse, esse ano um pouco diferente, no mês de novembro. Você que, né, conquistou tantos títulos aí na sua carreira, e especial esse que talvez seja o mais especial para você, que é o da Copa do Mundo de 70. O que que passa na cabeça nesse momento e no coração também, né, claro? Nesse momento eu estou vivendo também, igual a vocês duas, e mais ou menos hoje 190 milhões de brasileiros, todos nós estamos vivenciando e estamos na expectativa que o Brasil possa dar continuidade na popularidade dele, e não só na popularidade dele, mas ganhando mais um título para aumentar, né, esse ciclo de títulos que só o Brasil tem de campeão mundial. Agora, Jairzinho, a minha relação com você também é muito parecida com a da Cíntia, né? Quando a gente forja essa paixão pelo futebol, sobretudo quando eu olho para trás e lembro das conversas que eu tenho com meu pai, ele sempre cita a seleção de 70, né, como referência de bom futebol e como uma das melhores, aliás, a melhor seleção de todos os tempos. E aí, eu queria falar com você justamente disso. Você chega, né, na Copa de 70 com protagonismo, né, absurdo, embora esteja ao lado de grandes nomes como Pelé, e eu queria que você falasse
sobre a disputa daquela Copa, porque você forge ali o seu legado enquanto jogador de futebol, sendo o único jogador, o primeiro jogador a marcar em todos os jogos da Copa do Mundo e sendo esse protagonista aí que até hoje é lembrado e reverenciado. Eu quero até acrescentar aqui a pergunta da Jordana, rapidinho, Jairzinho, porque o Pelé ganhou o prêmio, né, de melhor jogador naquele ano, mas muita gente acredita que devia ter ido para você esse prêmio. O que você acha disso? Ficou praticamente dividido entre os brasileiros e o mundo todo, né? Era a comissão técnica daquele momento, né? Por intermédio da liderança de treinador como Mário Lobo Zagallo, para mim, o maior treinador de futebol da história do próprio futebol, e que montou um grupo de jogadores totalmente capacitado, totalmente também dedicado a fazer o Brasil a ganhar mais um título. Quer dizer, ali nós estamos começando a ser tricampeão do mundo e sendo, de fato, né, uma seleção de alto nível. Tem um detalhe aí, todos nós jogávamos no Brasil, viu? Ninguém jogava no exterior, como agora está acontecendo com o Tito. Quer dizer, o Tito está levando um grupo de jogadores que todos jogam no exterior, nenhum joga no Brasil. Aí vai ser o grande foco de diversidade para o futebol brasileiro, que é o bom relacionamento entre eles, que eu acho que pelo menos no início dos primeiros jogos, vai ser complicado, até porque muitos não jogam juntos há um período muito grande, e isso, de fato, leva a um desequilíbrio emocional e também uma falta de estrutura, que eu espero que, com a capacidade que eles têm, eles possam superar e suplantar essa dificuldade de não jogar juntos um período maior. Está rodando aqui as imagens dessa Copa, é um top 12 da FIFA, com os gols, etc., do jogo do Brasil, dos Estou jogos do vendo, Brasil. Você está vendo aí, né? O povo tá aqui, meu estou Deus do vendo. céu, tá todo mundo aqui surtando. O Gustavo tem quantos anos? O Gustavo é nosso produtor. Tem 22 anos, está aqui chocado com o que está vendo. Claro, já viu em outros momentos, mas a gente fica sempre impressionado, né, com a sua performance em campo, que você entregou naquela Copa. Você acha que você estava ali no seu auge? Você foi o artilheiro daquela Copa, né? Como a gente falou aqui, fez gol em todos, absolutamente Isso. todos os jogos. Você olha ali para você, para esses vídeos, no seu próprio desempenho, né? Você tinha essa dimensão que você era esse gigante? Você acha que era o seu auge? Olha só, todos nós nos preparamos para alcançar o objetivo ou objetividade em nossas vidas profissionais. Eu já vinha de um sucesso de 66. 66 me deu uma lição de como não se deve se preparar para uma Copa do Mundo. Por quê? Em 66, entre a competição e os treinamentos, foram apenas um mês, que eu acho totalmente errado. Em 70, nós tivemos entre a competição, entre os treinamentos, melhor dizendo, e a competição, 3 meses. E pela primeira vez, a seleção brasileira ficou alocada em só um lugar para treinar e só em um lugar para começar a Copa do Mundo. E foi, de fato, um entrosamento de alto nível, porque tem um detalhe aí também a ser incluso na minha colocação, que o Brasil de 70 jogou com 5 do número 10. Vocês duas sabem decifrar quem são os 5 número 10 que jogaram? Um já sou eu, nem precisa falar. Vocês duas conseguem dizer quem são os outros 4? Olha, vai lá, Jordana, que entende melhor do que eu, porque ela está atualmente na cobertura esportiva. Eu já saí tem uns 4 anos. Olha, pelo Uma meu, brincadeira. Não, mas ela vai fazer uma análise aqui. Fala lá, Jo. Não, olha, pelo meu entendimento aqui, humilde entendimento, como tem o nosso comentarista aqui que fala, o Neto, ele costuma falar, na minha humilde opinião, avaliando aqui, eu vou com Pelé, né, além de você, Pelé, Tá certo. Rivelino, o Tostão. Me corrija se eu estiver errada e você tem toda... Você pode me corrigir se eu estiver errada. Está faltando só um. Gerson.
Então você sabe mais do que eu. Ela sabe demais, estou te Oh, dizendo. parabéns para você, parabéns para você. A idade não é Eu não problema tenho do roupa conhecimento. para esse momento aqui. Embora esteja muito bem vestida, eu não tenho roupa para esse momento. Mas, de fato, era uma seleção muito, muito, muito organizada taticamente, né? E que entregava muito. A gente utiliza. Eu gosto de assistir esses jogos antigos, né? E para estudo e ampliar essa visão. E era impressionante a facilidade que vocês tinham de jogo, de amplitude de jogo. A gente fala hoje muito, né? Comentarista tem esses artifícios, essas artimanhas para discutir jogo. E uma coisa que me chama muito a atenção, a amplitude de jogo e o quanto a sua qualidade individual era explorada, né? Nesses jogos, né? Você começou a sua carreira como um ponta direita e eu acho que, para mim, você dá o start para a qualidade técnica de ponta direita, de pontas que a gente tem hoje, né? Que é de velocidade e de muita habilidade individual, de se destacar ali na Tá frente, né? certo. Ser esse homem Isso. que sai em velocidade e é uma opção de passe e construção de jogo. Então, eu acho que você foi o pioneiro nessa condição de ponta de muita habilidade. O que aconteceu foi justamente isso, que o Zagallo, ele teve essa visão fantástica de buscar introduzir nas posições de ataque, principalmente, os jogadores que já conheciam anteriormente da posição. Apesar de eu estar jogando no Botafogo como ponta de lança, mas eu comecei por outra coisa. Eu comecei com meu primeiro ano de juvenil, eu joguei como ponta esquerda e fui campeão. Aí veio o segundo ano, o treinador na época era a ponta direita, que era o paraguaio, e ele aproveitou e me colocou como ponta direita. Aí eu fui bicampeão e tricampeão. E na seleção também eu joguei a minha primeira Copa do Mundo, né, que foi 66, como ponta esquerda. Quer dizer, para mim, não houve tanta dificuldade, porque eu já tinha as referências das posições e que eu procurei justamente colocá-las em prática com dedicação e muita capacidade. E foi o que aconteceu em 70, que todos nós tínhamos referência das posições, e eu principalmente. Então, para mim, não foi difícil, porque eu já conhecia. Tanto é que foram 6 jogos, eu fiz 7 gols, e a maioria dos meus gols nunca foi pelo um setor só. Foi sempre diferenciado pela esquerda, por dentro, pela meia esquerda. Esse aí que está passando agora é um dos lances contra o Peru, que eu entro por dentro com a capacidade visual e técnica de um dos meias, ou talvez o melhor meia do mundo, Rivelino. Eu chego e faço mais um gol para o Brasil alcançar o objetivo dele de ser tricampeão do mundo. Então, para mim, foi ótimo, porque eu consegui desenvolver em todos os jogos movimentos constantes de posicionamento, entendeu? Nossa, eu tô olhando os gols aqui, até esqueci de pegar ar para falar. É a capacidade de flutuação, né? Dele, que a gente Impressionante. fala, que usa esse termo, né? Essa capacidade de variação de lado, Uhum. né? E fazer isso com uma maestria muito grande, né? Essa flutuação ali na última linha, enfim. É primorosa a apresentação do Jairzinho na Copa de 70. E acho que, assim, todo jogador tem por dever, independente da posição, tem por dever sentar e assistir jogos do Brasil na Copa de 70, porque eu acho que, para mim, eram apresentações fantásticas. Sem dúvida nenhuma. Você acha, Jairzinho, que falta um pouco disso? Assim, eu sei que futebol é outro, né? O tempo mudou muito, até a preparação, a gente vê até os corpos dos atletas são completamente diferentes do que eram na época que você jogava. Você acha que falta um pouco disso, dos jogadores terem um pouco de referência com o futebol, né, brilhante que vocês fizeram no passado? E eu digo até em termos de performance para esse ano, por exemplo. Qual que é a sua expectativa em relação a isso, né, dessa seleção? Claro que é incomparável, né? A gente comparar os jogadores que a gente tem hoje com a seleção que vocês tiveram na década de 70. Mas no que se assemelhar, no que esses jogadores de agora, esse elenco que a gente tem, pode ter de semelhança com o que vocês fizeram nos anos 70? Bom, isso aí vocês são da imprensa, eu acho que vocês têm que fazer essa pergunta para o titular do Tite, né?
não sei se eu não estou fazendo parte da comissão técnica, né? Então eu não sei se ele, antes dos jogos, ele passa alguns vídeos dos possíveis adversários e como eles jogam, para poder os jogadores se colocar em mente, cada um em sua posição, quem eles vão enfrentar pela frente para poder tirar proveito desse conhecimento e fazer a diferença. Eu não sei se o Tite faz isso. O Zagallo fez isso com a sua comissão técnica em 70. Nós, na preparação, que foi a melhor preparação que jamais, eu acho que vai acontecer, na frente da seleção brasileira, foram 3 meses com a competição. Hoje você vê, o Brasil já viajou, já está lá em treinamento, daqui a um pouco já começa a jogar, então curto passo de tempo, muito curto mesmo, para poder os jogadores se conhecerem até melhor, porque você no vídeo, você vê. Então você tem que tirar proveito do vídeo para poder você memorizar de como jogam os seus companheiros para quando chegar no momento do jogo, você não ter dificuldade de passar ou receber a bola. Então, esse vai ser também um dos adversários do Brasil, que é o tempo de preparação e o tempo de conhecimento entre eles. Jairzinho, uma curiosidade, assim, né, de coberturas anteriores, até de como as coisas funcionavam, né? Existia uma abertura maior, os jornalistas entravam no vestiário, iam ali por dentro, né, do que acontecia nos bastidores de uma concentração. A última até que isso aconteceu foi a Copa de 2002, que foi justamente aqui a gente ganhou o pentacampeonato, a Fátima Bernardes no ônibus. De lá para cá a gente nunca mais viu isso. Eu uma vez entrevistei o Júnior, o famoso Leovegildo, e ele contava que João Nogueira ia no ônibus do Flamengo, cantando, ia para concentração. É o tipo de coisa que a gente não vê mais. E são histórias que a gente gostava de conhecer, de ouvir. O que você tem para contar para a gente dessa época, assim, da relação entre outros jogadores, esse clima mais leve? Como que era, assim, esse clima de concentração de Copa do Mundo? Era fantástico, porque a imprensa tinha total liberdade de presença, não se estipulava, ou não estipularam, né? Um dia e um horário certo para que a imprensa comparecesse na concentração nossa e fizesse justamente todo apanhado de comunicação, de interrogações, de perguntas, etc. Tinha total liberdade, esse foi um dos pontos muito importantes também que o nosso grupo desenvolveu, porque havia entre nós o respeito mútuo e entre nós o objetivo principal, que era alcançar mais um título para o Brasil. Então houve total confraternização entre todos nós e a imprensa. Foi de fato uma união fantástica, uma sintonia que nos deixou todos nós à vontade, tanto nós, os jogadores, a comissão técnica e os jogadores, como também a imprensa, que ficou muito à vontade para poder fazer as perguntas e tirar justamente toda a inquietude em termos de como o Brasil é jogar, quem é jogar, tudo isso, que é até um ponto desse muito importante que eu vou colocar para vocês duas e para quem vai estar nos assistindo. O Zagallo, ele tinha tanta expressão e ele passava uma liberdade fantástica para, né, a imprensa e para nós, que quando ele chegou, que assumiu a primeira reunião nossa lá, né, em Guadalajara, que ele fez com o grupo, ele disse: olha, eu estou com 24, 25 jogadores aqui para participar da competição, mas os meus 11 que vão começar e só sairão por motivo de contusão ou expulsão são esses. Então, ele praticamente deu uma de ditador, mas um ditador com muita conscientização e para evitar o bochecho que nós falamos no futebol entre o grupo, entende? Pô, fulano é melhor do que Beltrano, é um jogador ir lá para ele dizer: pô, Zagallo, vou ter oportunidade, vou ter. Então ele já foi direto: olha, meus 11 titulares são esses aqui, e ele terminou dizendo assim: aquele que não aceitar o que é essa minha posição,
pode pegar sua mala e voltar diretamente para o Brasil ou para onde quiser. Então, isso também fortaleceu o grupo e deu, para mim, principalmente, que ele me botou entre um dos intocáveis e me deu muito alento, muita confiabilidade para que eu pudesse, com os outros, com o Pelé, com o Gerson, com o Rivelino, com o Tostão, com o Félix, né? Melhor dizendo, com o Félix até o Rivelino, a confiabilidade dada pelo Mário Lobo Zagallo, o nosso querido treinador. Agora, Jairzinho, em 74, vocês acabam perdendo aquela final para a Holanda, né? Acaba tendo esse insucesso. Você destacou muito a diferença de preparação da seleção em 70 em relação a 66, né? Que foi a sua primeira Copa. E em 74 vocês chegam à final, né? E acabam sucumbindo para uma Holanda de Cruyff, que é um time fantástico. Mas para você, qual que foi o principal desafio do Brasil, além da Holanda, né, nessa Copa, nessa grande final? Olha, o que nós, né, eu vou falar em nome do grupo, o que nós colocávamos e colocamos em mente é que todos os adversários são difíceis. É nós nos prepararmos adequadamente para podermos superar as dificuldades que os adversários vão nos propor. Enquanto eu, em 70, isso não é desculpa, mas foi uma grande verdade, é uma grande verdade, enquanto eu, em 70, tive um condicionamento atlético de alto nível, por isso que eu tenho até o apelido de Furacão, pela própria programação existida e executada pela comissão técnica, eu cresci muito no aspecto físico, principalmente, e fiz uma Copa extraordinária, não tive problema de contusão, apesar de ter apanhado muito, né? Mas o estado atlético era tão preenchido de vitalidade e que eu não senti e eu consegui fazer com os companheiros a melhor Copa do Mundo para mim de todos os tempos. Já em 74 não foi a mesma coisa, houve uma série de mudanças de cronograma, principalmente. Poxa, nós já tivemos apenas um mês e meio com competição. Outro detalhe, nós fomos para a Copa e chegando lá, nós começamos a cada treinamento treinar num local diferente, não no mesmo local. Em 70 nós treinamos somente no mesmo local. Em 74 nós não tivemos 2 treinamentos por dia. Em 70 nós tivemos 2 treinamentos diários. Quer dizer, teve uma série de composições que foram executadas em 70 que não se repetiu em 74. E por isso o resultado não poderia ser outro. Eu acho que nós chegamos até longe demais, pelas situações climáticas principalmente. Eu tive um estiramento, joguei assim mesmo com esse estiramento. Vocês duas e quem está nos ouvindo são os primeiros a saber isso. Eu levei muito tempo escondendo isso e hoje eu estou falando para vocês duas. Então, o entrosamento de 70 foi um e o entrosamento de 74 foi outro. E aí o resultado foi até longe demais. Jairzinho, eu queria fazer um paralelo, né, com aquele momento político que o Brasil vivia, anos 70, ditadura, etc. A gente tem algumas semelhanças, né, em questões políticas no Brasil nesse momento. Como você acha, né, que esse favoritismo da seleção para esse ano pode também ajudar de alguma forma dentro desse contexto político que a gente vive nesse momento? Olha, em 70 houve justamente, né, nós vivemos um processo de ditadura, mas nós ficamos tanto à vontade dentro de nossas conscientizações que nós não nos preocupamos com a ditadura e sim preocupados com o nosso objetivo de fazermos uma grande Copa do Mundo. Então, eu acho que é isso que tem que estar na mente dos jogadores de hoje, da comissão técnica, etc. Apesar que nós não estamos vivendo uma ditadura, estamos vivendo um comportamento liberal totalizado. Então, mas isso não, eu tenho certeza que não passa pela cabeça da comissão técnica nem dos jogadores.
de comportamento diferenciado em termos de política e etc. Porque o jogador de futebol, vocês dois têm que saber, o jogador de futebol, para ele poder estar bem, ele tem que estar com a cabeça muito limpa, fora de qualquer adversidade que a vida possa proporcionar, inclusive entre ela uma política, né, exterior ou não dentro do futebol. O jogador tem que estar totalmente voltado para o compromisso dele de fazer uma grande apresentação, seja no clube dele como na seleção, principalmente agora na seleção, né, que o Brasil está buscando aí um título inédito, né, e que nós estamos vivenciando. E eu, principalmente, estou torcendo que o Brasil possa nos dar mais uma alegria ganhando esse Hexa. É isso, que assim seja, né? Foi 20 anos exatos do último título em 2002, quando a gente ganhou o pentacampeonato. Agora, quando você ganha o Tri, em 70, a nona Copa do Mundo, né? Você viu outras, né, pelos jornais, acompanhou antes de ser um jogador de futebol. Qual que é a lembrança, assim, que você tem? Você se imaginava, claro que sonhava em ser jogador de futebol, quando você realiza, quando você entra em campo, quando você ganha aquele título, o que que passa assim na cabeça do menino Jairzinho de ter realizado esse sonho para tanta gente, principalmente por você? O menino Jairzinho ele foi criado na Rua General Severiano, no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, em frente ao campo do Botafogo. E ali ele teve justamente oportunidades diversas, entre elas de ir assistir os treinamentos e jogos do Botafogo na General Severiano. E desde cedo, o Jairzinho começou já com bola de meia, né? Pela a condição econômica dele e da família dele, até porque o pai dele faleceu muito cedo, e ele foi criado com a mãe e praticamente com dificuldades. Então, um dos pontos que agregou de positividade para o Jairzinho foi justamente a parte da referência, que é muito importante, que é a bola principal, que ele levou um período muito grande, começando com a bola de meia amarrada, né, com um barbante e jornais ou papel. Depois passou para a bola de borracha e depois passou justamente a utilizar a chuteira. Então, esse é o processo da formação do Jairzinho como atleta e jogador de futebol. Como atleta, o Jair teve uma grande oportunidade de poder crescer na capacidade atlética dele, porque ele morava na General Severiano, onde ele tinha do lado a Praia de Botafogo, ele tinha em frente a Praia da Urca, a Praia Vermelha, e tinha também na lateral a tão maravilhosa e cobiçada que é a Copacabana, a menina dos olhos do Brasil e de todos que vêm ao Rio de Janeiro conhecer o Rio de Janeiro. A primeira coisa que eles chegam, guarda as malas no hotel e vai para Copacabana, Ipanema, Leblon, para se reverenciar e conhecer o que é uma das riquezas de beleza, né, do Brasil, por intermédio justamente desse mar fantástico que só o Brasil tem no mundo. Então, e daí, jogando, né, pelas ruas do Rio de Janeiro, jogando contra diversos companheiros, um certo dia uma pessoa me viu jogando e me convidou para fazer o teste no Botafogo. Eu tinha 15 anos, eu aceitei e fui fazer o teste na categoria juvenil do Botafogo, fui aprovado. E aí comecei o meu ciclo de jogador de clube, né? Fui tricampeão juvenil, na sequência tive a primeira oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira, foi o Pan-Americano de 63, e que nós ganhamos, e eu contribuí para esse título. Depois veio a sequência, como vocês devem estar sabendo, de ser jogador da seleção principal, sou campeão pan-americano, e fui em frente em busca justamente do título maior, que é
que é ser campeão do mundo e que veio em 1970. Jair, eu tenho uma pergunta e eu acho que essa é muito importante. Se você encontrasse uma pessoa que não conhecesse o Jairzinho, não soubesse quem foi Jairzinho, como que você iria se definir para essa pessoa? Se for brasileiro, sabe muito bem quem é o Jairzinho. Quem é o Jair Ventura Filho, vulgo Jairzinho, furacão da Copa de 70. Tenho certeza absoluta que a referência é totalizada, principalmente quando eu saio pelas ruas aqui, né, colado ao Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, e outros lugares também dentro do próprio Rio de Janeiro. Né? Esse título de 70 foi fantástico porque introduziu uma referência muito grande na mente do povo brasileiro, que é o título que eu recebi como Furacão pela minha grande performance. Jairzinho, para a gente encerrar aqui, né? Para a gente trazer o Hexa, né? Para ter essa boa vibração. Exatamente. O que você diria para esse elenco que está indo lá para o Catar, que vai estrear aí no dia 24? O que você diria para esse elenco? Bom, esse elenco, alguns jogadores já participaram de Copa do Mundo, a maioria não participaram. Então, eu tenho certeza absoluta que eu também passei por isso também. Qual é o prazer, o gosto e a grande verdade de ser campeão do mundo? Eu tenho certeza que a maioria está com esse pensar de trazer o Hexa e de se realizar como jogador de futebol profissional. E vai acontecer porque eu serei um que estarei aqui cada dia torcendo mais para o sucesso desse grupo maravilhoso. É isso, que seja mais um momento histórico que nós possamos aqui testemunhar juntos. A gente está muito feliz enquanto torcedora da seleção brasileira, enquanto profissionais de jornalismo. Eu tive a felicidade de já entrevistar o Rivelino, Carlos Alberto Torres, agora o senhor aqui. Está sendo uma honra muito grande a gente dar esse passo aqui enquanto profissional e também enquanto torcedora. É incrível para a gente estar aqui diante de você, de um cara que fez tanto pelo nosso futebol e faz até hoje. Obrigada, viu, Jairzinho? Obrigado a vocês duas pela oportunidade de passarmos para os ouvintes a motivação que nós três estamos vivenciando, né? E que os ouvintes possam se sensibilizar igual a nós e fazermos uma união. Vamos para frente, Brasil, para trazermos o Hexa para nós. Tá? Obrigado também a vocês duas e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, gente. Um beijo. Um beijo. Valeu, tchau.